Boa noite. Cumprimento Boa noite. os colegas vereadores e os que nos assistem no plenário, sejam todos muito bem-vindos, e os que nos acompanham na transmissão online. Verificação do quórum, estão todos presentes. Como há quórum mínimo para a realização da sessão, eu, Joyce Descovimício, presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município, no uso de minhas atribuições legais, declaro aberta, sob a proteção de Deus, a sessão ordinária de número 12, de 10 de agosto de 2026. E peço ao vereador Evandro Bulegon que faça a leitura bíblica. Provérbio 3, versículos 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Coloco a ata da sessão ordinária número 11 do dia 23 de julho de 2026 em regime de discussão. Coloco em regime de votação. Vereador Assis. Sim. Vereador Gilberto. Sim. Vereador João. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereador Rude. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Então, foi aprovada por unanimidade. Eu peço ao secretário, vereador Evandro Bulegon, que faça a leitura das correspondências. Ofício número 1 de 2026. Anísio Costa. São João do Polese, 31 de julho de 2026. A senhora Joyce Descovimício, presidente da Câmara de Vereadores de São João do Polese. Assunto: solicitação de uso da tribuna do povo. Senhora presidente Joyce Mício, ao cumprimentá-la muito cordialmente, venho solicitar o uso da tribuna do povo da Câmara Municipal de Vereadores para a sessão do dia 10 de agosto de 2026 para falar sobre as seguintes demandas locais: IPTU e taxa de luz pública. Atenciosamente, Anísio Costa, cidadão polesinense. Ofício 167, Gabinete Prefeito. São João do Polese, 28 de julho. A sua excelência, a senhora vereadora Joyce Descovimício, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São João do Polese. Assunto: solicitação de espaço de fala na tribuna da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026. Senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos, por meio deste, solicitar a concessão de espaço para uso da tribuna na próxima sessão ordinária desta Casa Legislativa, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2026, para pronunciamento da senhora Ana Valéria Silva Gonçalves, secretária municipal da administração. O uso da tribuna tem por finalidade apresentar informações institucionais acerca das atividades, ações e desafios da Secretaria Municipal da Administração, certo de podermos contar com a atenção e o deferimento desta solicitação, renovamos votos de estima e considerações. Atenciosamente, Ana Valéria Silva Gonçalves, secretária Municipal da Administração. Ofício 174, Gabinete da Prefeita. São João do Polese, 5 de agosto. A sua excelência, a senhora vereadora Joyce Descovimício, presidente da Câmara de Vereadores. Solicitação de cedência das dependências da Câmara Municipal. Senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste solicitar a cedência das dependências desta Casa Legislativa para a realização de uma palestra promovida pela Secretaria Municipal da Agricultura, que abordará o Plano Safra. Solicitamos que o espaço seja disponível no dia 14 de agosto de 2026, no horário das 18h30 às 22 horas, a fim de viabilizar a realização do evento, que tem por objetivo prestar informações e orientações aos produtores rurais,
acerca das oportunidades, programas e linhas de crédito disponíveis pelo Plano Safra. Certos de podermos contar com a atenção e o deferimento dessa solicitação, renovamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Anderson Luiz Fagan, secretário municipal da Agricultura. Então, agora peço ao secretário, vereador Evandro Pulegon, que faça a leitura das proposições. Pedido de providência 10 de 2026. O vereador que baixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal que sejam tomadas devidas providências quanto às seguintes demandas da comunidade. 1. Realizar o conserto e a manutenção dos equipamentos das academias ao ar livre, instaladas nas comunidades Vila Seulim e Vila Nova São Lucas. 2. Instalação de containers para depósito de resíduos sólidos nas regiões de maior concentração comercial da Rua Antônio Sônego, IRS 149. Justificativa. Solicita-se a realização de conserto e manutenção nos equipamentos de academia e ginástica localizados nas comunidades Vila Seulim e Vila Nova São Lucas, haja vista que muitos se encontram danificados e deteriorados. Quanto ao pedido de instalação deve ser aqui, ó, na agropecuárias e demais estabelecimentos. Acho que faltou um pouco. Tá? Não, aqui. Pedido de instalação. Quanto ao pedido das instalações e manutenção do depósito de resíduos sólidos nas regiões, aqui em frente às agropecuárias e demais estabelecimentos. Justifica-se pelo fato de que as lixeiras atualmente disponíveis são de pequeno porte e não estão comportando o grande volume de resíduos gerados. Diante do exposto, solicita-se a adoção das providências necessárias para atender as demandas da comunidade apresentadas. São João do Polese, 7 de agosto, Rudinei Elmir Gama Santos, vereador, PP. Projeto de resolução 4/2026. Altera a resolução número 1 de 10 de março de 2025 para dispor sobre o custeio de diárias de despesas com transporte de acompanhante de vereador com deficiência em deslocamento oficial. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade assegurar condições de efetiva igualdade no exercício do mandato parlamentar ao vereador com deficiência que necessite de acompanhante durante deslocamentos oficiais. A Constituição Federal assegura a igualdade material e veda qualquer forma de discriminação, impondo ao poder público o dever de promover a acessibilidade e eliminar barreiras que impeçam a plena participação das pessoas com deficiência na vida pública. Da mesma forma, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status constitucionais, bem como a Lei número 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, garantem às pessoas com deficiência e direito de exercer funções públicas em igualdade de oportunidades, cabendo aos órgãos públicos promover as adaptações razoáveis necessárias. A medida não representa benefício pessoal ao parlamentar, mas instrumento indispensável para assegurar o pleno exercício do mandato eletivo, permitindo que o vereador participe de cursos, reuniões, audiências, congressos e demais atividades institucionais em igualdade de condições com os demais membros da Câmara. Assim, a proposta busca adequar a Resolução número 1 de 2025 aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da acessibilidade e da inclusão, conferindo segurança jurídica para o custeio das despesas indispensáveis do acompanhante, quando comprovadamente necessário. São João do Polesne, 7 de agosto de 2026.
Autoria, mesa diretora. Muito obrigada, vereador. Então, agora passamos para a tribuna do povo. O uso da tribuna popular, segundo o artigo 208 do Regimento Interno da Câmara, qualquer cidadão ou representante de organização da sociedade civil poderá usar a tribuna por 10 minutos improrrogáveis para falar sobre demandas locais ou com repercussão no município. O orador da tribuna livre somente poderá se manifestar sobre o assunto previamente comunicado e com uma antecedência mínima de 72 horas, obedecendo às normas desse regimento. Então, passo a palavra à secretária da Administração, Ana Valéria da Silva Gonçalves, por gentileza. Senhora Presidente da Câmara Municipal, senhores vereadores, senhores servidores, assessor jurídico, a comunidade que aqui está e a comunidade que nos assiste online. Boa noite. Antes de falar especificamente sobre o assunto que me trouxe aqui, quero fazer uma breve reflexão. Há pouco menos de 2 anos, fui convidada pela prefeita Jaqueline para ocupar o cargo de secretária de administração. E eu passei a conhecer uma realidade bem diferente e desafiadora, que é a administração pública municipal. Essa experiência me fez compreender algo muito importante e essencial, que é, em municípios como Polesne, um município bem pequeno, que a comunidade, que a população tenha a oportunidade de conhecer se o poder público está funcionando. É aqui no município que as pessoas procuram atendimento de saúde, matriculam seus filhos na escola, acompanham de perto uma obra pública, pagam seus tributos, utilizam os serviços públicos e percebem se a administração está atendendo às necessidades da comunidade. Além disso, tendo em vista a minha formação como advogada, eu pude perceber aqui que no município pequeno como Polesne, que a gente pode perceber que a Constituição Federal ela é muito mais do que uma lei. Ela é uma realidade vivida pelas pessoas. E por isso, participar da administração de um município tem me ensinado que tomar decisões efetivas é fundamental, mas é fundamental ter paciência para ouvir, para tomar essas decisões. E é com esse entendimento que eu procuro realizar o trabalho na Secretaria da Administração. Ouvir sem julgar, que é muito difícil para o ser humano. E é isso que eu peço para todos vocês agora. Essa é a primeira vez que eu utilizo a tribuna como secretária de administração. Agradeço muito a recepção. Faço isso com muito respeito por esta casa, pelos senhores vereadores e principalmente pela população, que é a razão do nosso trabalho. Nos últimos dias, o debate sobre a não aprovação do plano de carreira foi intenso, seja na comunidade, seja aqui, seja com os servidores. Considero isso absolutamente natural, porque era um plano de carreira, não era apenas um texto de uma lei. Ele ia interferir na vida funcional dos servidores e ia interferir principalmente nas consequências financeiras e administrativas para o município, tanto agora quanto no futuro. E por isso foi um plano cuidadosamente trabalhado. Ele foi construído com estudos técnicos, análises jurídicas, avaliações de impactos financeiros e um trabalho minucioso realizado por uma equipe da administração pública, da qual eu participei diretamente com a senhora prefeita e com a assessoria jurídica do município. Durante a tramitação do projeto nessa casa, a administração respondeu às solicitações de informações, apresentou os estudos de impacto financeiro
e permaneceu à disposição para todos os esclarecimentos. A senhora prefeita promoveu reunião com os vereadores, com os servidores e manteve seu gabinete aberto para ouvir as diferentes posições e receber demandas e sugestões. Na Secretaria de Administração, procurei fazer a mesma coisa. Recebi servidores que estavam preocupados com a repercussão que o plano ia ter na carreira deles. Recebi outros com outras preocupações. Recebi 3 vereadores dessa casa que queriam escutar e aprender um pouco mais sobre os aspectos técnicos da proposta. E o nosso RH esteve disponível para fazer os cálculos de todos os servidores que procuraram conhecer como é que seus salários iam ficar. E faço questão de falar isso porque considero que uma decisão pública, ela precisa ser discutida, precisa ser conversada, precisa ser explicada para toda a comunidade. Uma boa administração, ela depende da qualidade da informação que circula entre as instituições e a comunidade, e que não podem ser informações equivocadas ou suposições. Ouvir diferentes posições faz parte do nosso trabalho. Mas o diálogo ele se torna cada vez mais produtivo quando ele é construído com informação, conhecimento aprofundado e argumentos. Aliás, essa é uma postura que a prefeita teve nesse projeto do plano de carreira e tem em todos os assuntos do município. Recentemente, no dia 22 de julho, houve uma reunião na CISAT para discutir sobre o aumento do IPTU. Quase todos os vereadores estavam presentes, exceto o vereador João Vernier. E um pequeno grupo da população estava presente. Um assunto tão importante, com um impacto tão importante, onde foram feitas inúmeros esclarecimentos. Pouquíssima parte da população estava presente. E eu venho a essa tribuna justamente para falar um pouco sobre o trabalho da Secretaria da Administração, que muitos desconhecem. Muitas vezes o trabalho da Secretaria da Administração ele não aparece, mas quando os servidores recebem os seus salários em dia, quando uma licitação é realizada corretamente, quando um contrato é acompanhado, quando o patrimônio do município é organizado, quando o sistema de tecnologia funciona, quando a sede da prefeitura está limpa e bem cuidada, quando realizamos as devidas prestações de contas, aí está a Secretaria da Administração. Ela é a estrutura que faz com que toda a administração pública funcione. Ela é a base. Por isso que ela está na gestão de pessoas, na folha de pagamento, licitações, compras, contratos, patrimônio, tecnologia, almoxarifado, prestação de contas e organização administrativa. Sim, nós somos responsáveis por tudo isso. É um trabalho que acontece nos bastidores, mas que é fundamental para que todas as áreas, todas as outras secretarias, a assessoria jurídica e o gabinete da prefeita possam funcionar. A comunidade precisa conhecer esse trabalho. Sabe por quê? Porque quanto mais a comunidade participe e compreende como funciona a administração, mais ela tem condições de acompanhar, de fiscalizar, de criticar e de contribuir. Uma comunidade bem informada participa ativamente da vida pública. Consegue avaliar as decisões que a administração toma com mais profundidade. Formula críticas mais qualificadas. Apresenta sugestões mais consistentes e fortalece as suas instituições. Não existe um executivo forte sem a participação da sociedade. Não existe um legislativo forte sem uma comunidade consciente da importância da fiscalização do trabalho dos vereadores e da representação política. De uma forma bem geral, cabe aos vereadores, ao legislativo, representar a população e fiscalizar os atos da administração. Cabe ao executivo
administrar e executar as políticas públicas. São papéis diferentes, mas que precisam conviver com respeito. O diálogo é fundamental. Precisamos conversar, apresentar informações aprofundadas, ouvir argumentos e buscar, dentro do que é possível, aquilo que é melhor para a população. A prefeita esteve e está de portas abertas para o diálogo. Naturalmente, nem sempre vai ter um consenso. Isso faz parte da democracia. A democracia não exige uma unanimidade de opinião, mas ela exige respeito às instituições, responsabilidade nas decisões e nas informações que são prestadas e o compromisso com o interesse público. Imediatamente após a não aprovação do plano de carreira por essa casa, a Secretaria de Administração já deu início à revisão do adicional de insalubridade e periculosidade, que era uma demanda dos servidores desde o início da gestão, e que essa gestão não precisaria rever. Mas como foi um pedido dos servidores, a prefeita, juntamente com a Secretaria de Administração, nós demos início a toda essa revisão. Na sexta-feira, a Unimed já esteve presente para revisar todos os laudos e vai continuar o seu trabalho. Outro ponto importante é o concurso público, que já vai começar a ser revisto, o processo, desde que seja apreciada a reforma da Previdência. E quanto à reforma da Previdência, quem vai fazer essa interlocução com a comunidade, com os servidores, com o Legislativo e a administração pública é a gestora do RPPS, a servidora Franciele Vissoto. O que eu venho trazer aqui muito sabemos que a gestão já realizou muitas coisas e ainda tem muitos desafios para realizar. Mas o que eu aprendi nesses 2 anos é que administrar um conflito, administrar um município e participar dessa administração não é concluir, não é ticar uma lista de tarefas. É um processo permanente de planejamento, execução, avaliação e aperfeiçoamento. Processo permanente de governança. Por incentivo da prefeita, as secretarias trabalham em conjunto. E é isso que nós esperamos da comunidade, dos servidores e desta casa. Um trabalho conjunto com um diálogo permanente, um diálogo franco, honesto e direto. Muito obrigada. Obrigada, secretária Ana Valéria. Então, agora, neste momento, observando o artigo 208 do nosso regimento interno, convido o senhor Anísio Costa a fazer o uso da palavra por 10 minutos. Por gentileza. Qualquer lado. Tá ouvindo bem? Uma batidinha. Aí. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou Anísio Costa, né? Trabalho no imobiliário há 40 anos, né? Sou pós-graduado em administração pública e gerência de cidades, né? Toda e qualquer região que visa o desenvolvimento toma como primeira atitude incentivos fiscais. É isso que faz as regiões se desenvolverem. Tanto é que nós estamos no Brasil, estamos no Paraguai, a absurda diferença. O Paraguai está se desenvolvendo, caindo, se afundando. Né? E parece que São João do Polese está na contramão da história, pois subiu os IPTUs fora dos critérios técnicos científicos. Né? Em 17 de novembro de 2021, foi aprovada a Lei Complementar Municipal pela Câmara de Vereadores. Em 2022, vieram os aumentos, né? Ao patamar de valores de mercado. Apesar que o valor venal é sempre um pouco inferior ao valor de mercado. Diga-se de passagem que o valor venal, que a maioria das prefeituras cobram, é sempre menor que a de mercado. Apesar de chamarem aqui de venal. Mas garanto que em 2022, esse valor já era de mercado que colocaram nos IPTUs. A partir de 2022 a 2023, o valor atribuído ao meu imóvel subiu 10%. O valor atribuído ao imóvel. Estou
falando do IPTU, né? Sendo que o meu imóvel subiu 10%. E o INCC, dado técnico, Índice Nacional de Construção de Mercado, subiu 3,08%. Ou seja, o valor do imóvel foi subido aqui em percentual 3 vezes mais. Isso tudo segundo a Fundação Getúlio Vargas. Aqui tem dados, coletas e fontes. Tá? Ou seja, mais 300% aqui o valor atribuído, né? Não respeitaram essa metodologia. Inclusive, atualmente, em Santa Maria, nós estamos em deflação, devido à profunda crise que nós estamos sofrendo. Lá é um polo educacional. Segundo contingente militar do Brasil. Não tem nem comparação. Não tem esses aumentos. Tá? Então, o que eu tenho para dizer? Houve uma sucessão de aumentos que tem que ser revisto em cima de dados técnicos. Não o cara chegar lá em 2021, projetar aumentos até 2030, que é isso? Eles sabiam quais os dados técnicos que iam ter futuramente? Claro que não. Um dos vereadores que me confessou há pouco, foi centenas de páginas e ali embutido a aprovação. Então, meia hora atrás. Então aí fica complicado. Sendo que o mercado imobiliário está em deflação e o Índice Nacional da Construção de Mercado, né, bota bem abaixo dos valores atribuídos aqui. Então a população é unânime. Aonde eu vou conversar, todo mundo se queixando. Até a senhora mesmo me falou que houve aumento de mais de 100%. Absurdo isso. O Secov, que é o Sindicato da Habitação em Santa Maria, organizou em 2024 uma reunião com todas as imobiliárias e corretores, pois apresentava cerca de 17 mil imóveis fechados. 2024, isso só aumentou de lá para cá, segundo o IBGE. Né? E a conclusão foi que os imóveis deveriam baixar os seus valores. E aqui sobe. Santa Maria é um polo educacional, né? O segundo maior contingente militar do Brasil, o que agrega valores bem mais consideráveis. Qual é a solução? Tentar resolver de forma administrativa, primeiramente, né? Entre a prefeitura e os representantes do povo, que são vocês, independente de partido. Se unir e defender o que o povo quer. Porque a unanimidade do povo que isso aqui está errado. E os dados técnicos provam que o povo está certo. O que os senhores têm a me dizer em relação a isso? Tá? A questão agora, por exemplo, da luz que tinha aqui, né? Então não posso esquecer que também que a relação do lixo está embutido no IPTU. E o lixo subiu a valores, bom, o meu subiu 100% em relação ao ano passado, não a 2021, que eles querem botar como ponto de referência. Ó, subiu 25% em 2022 em relação a 2020. Não, é sempre, o meu subiu 54% em valores absolutos só do imóvel, sem ser o lixo. Mas em relação ao ano passado. E não a 2021, vem nesse folheto aqui para a população. Está aqui. Fotográfico, dado coletado. Tá? Agora a questão do lixo. Essa aqui para mim é uma incógnita, porque está embutido. 2022, 25% do valor calculado. Só que o valor calculado não é apresentado aqui. Cadê a transparência, a publicidade, a administração pública? Na minha pós-graduação eu aprendi assim. Não está aqui. O povo não teve acesso a isso. Então é isso que eu tenho que falar. Em relação à luz, a informação que eu tenho, aí eu não estudei profundamente, é que conforme tu consome a tua luz dentro de casa, mais tu paga da luz lá fora. Ora, hoje, devido ao avanço da tecnologia, a maioria das lâmpadas agora são LED, que diminui absurdamente. Como é que eu vou continuar pagando, instalo um ar-condicionado, faço uma economia e vou ter que pagar mais luz lá fora, que é taxa única? Por que não estabelecer uma taxa única? Que seria o mais justo? Eu pergunto para vocês que representam o povo, não vão ter que tomar atitude em relação ao IPTU, em relação a isso? A própria taxa de lixo, que não está tendo transparência, que subiu 100% em relação de um ano para outro. Que é coisa mais fácil, eu cruzo meus braços, chego no final do mês, pego meu salário, eu vou me embora. O povo? Não. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada, seu Anísio.
Passamos agora para o grande expediente. Tem o vereador Rudinei inscrito. Senhora presidente, pais colegas vereadores, o povo que nos assiste via Facebook, nossos secretários que estão aqui e também o povo que nos assiste aí. Presidente, eu vim defender minha indicação que eu fiz, né? Fiz duas indicações, 3 indicações, que seja, aproveitar que o secretário Fernando está aqui, que seja feita uma manutenção naqueles equipamentos de academia ao ar livre, na Vila Seolim, que o povo de lá, tem pessoas idosas lá que fazem ginástica, e na vila também, que seja consertado aqueles brinquedos, aqueles paredes de ginástica que largaram lá e está sem parafusar e o pessoal está botando fora, está jogando no mato, né? E também vim fazer um pedido também que o executivo coloque, instale uns containers aqui na beira do asfalto, aqui, que nós temos 3 padarias ali, e conversando ali com os proprietários, me falaram que é muito pequena aquelas lixeiras lá e os cachorros rasgam. Seria isso, presidente. Obrigada, vereador. Então, agora passamos para as comunicações. Tem o vereador Edson inscrito. Senhora presidente, colegas, nossos secretários, nossa secretária, que nos honram com suas presenças, a nossa assessoria e o assessor jurídico também está presente hoje aqui com nós, e os cidadãos polisinenses que estão presentes aqui nesta casa hoje. Uma saudação também para quem nos acompanha pelas redes sociais. A secretária Ana, no pronunciamento que ela fez na tribuna, já fez referência a uma audiência pública que aconteceu no dia 22 de julho deste ano, na sede da CISAT, para o debate e para colher opiniões com relação ao IPTU e seus valores. E os penduricalhos que tem aí, taxa de lixo e demais. Ela já destacou que os vereadores estavam presentes. Aí, mas cumpre registrar também aqui que o reajuste tem base legal na lei complementar do município, a lei número 6 de 2021, onde que são mais de 480 artigos esta lei. E até nesta data eu questionei o doutor Diogo e o assessor. Questionei não, fiz a pergunta porque eu não conhecia, não sabia que essa lei tinha tantos artigos assim. E eu vinha olhando, tinha chegado já em 280 artigos e continuava. Aí, para abreviar já, aí eles me falavam, não, tem quase 4.000, quase 500 artigos, 480 e poucos artigos, né? E eu na hora já disse, isso aí não é só para vereadores, precisam uma assessoria para chegar numa lei com tantos artigos assim. Tenho uma formação em eletrotécnico, conheço um pouco de agricultura, porque estou na área da agricultura. É muito difícil para mim, sem uma assessoria, chegar numa lei perfeita desta ordem. Então, assim, não decorre, portanto, de decisão recente. Apenas aplica a lei, essa questão de cobrar o valor que tem hoje do IPTU, né? Está sendo aplicada uma lei que já foi determinada, que o município este ano não tinha outra saída, né? Este ano tinha que aplicar. A reunião daquele dia foi amplamente divulgada nos canais oficiais e pelos grupos do WhatsApp das comunidades, assegurando à população o acesso à informação e a compreensão das mudanças. Na referida audiência,
após a explanação e a deliberação com os presentes e com base no aviso ao contribuinte, foi acertado que a consultoria que está sendo contratada pelo município realizará análise do Código Tributário Municipal, especialmente no que concerne à referência utilizada para o cálculo, notadamente o CUB, né, o custo unitário básico. É importante, contudo, que os fatos sejam apresentados de forma completa, tendo em vista que o tema já foi amplamente debatido e esclarecido junto à comunidade, né? E o município se coloca à disposição, a senhora prefeita me falou que se coloca à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, sempre com transparência e respeito à população. O senhor Anísio tem todo o direito, e toda a comunidade tem o direito de se pronunciar nesta casa. Eu vou colocar aqui, naquele dia também, eu defendi os vereadores da época. Porque o projeto chegou aqui dentro da lei para ser votado. O ex-prefeito Maccioni fez uma manifestação e explicou direitinho o que aconteceu. Eu vou resumir aqui. Que havia uma necessidade de reforma de equilíbrio fiscal. Aí contrataram uma empresa especializada em fiscalização tributária para uma avaliação. Aí, uma avaliação e uma construção de um código tributário atualizado, né? Aí a correção de valores e também os valores, cobrar os valores que estavam atrasados, né? Valores que não eram cobrados. Na época, o município necessitava de ajustes fiscais para a sustentabilidade econômica e financeira. Isso vai precisar sempre. Ele coloca que fizeram reuniões, audiência pública, então o povo, a população não pode dizer que não foi chamada, teve audiência pública, eu não participei, não era vereador também na época, era um cidadão comum como... E foi aprovada nesta casa pelos vereadores. A lei número 06 de 2021. Foi aprovada. O que cabe agora? Cabe atualizar e adequar a lei. Esse é o meu ponto de vista e acredito que é o ponto de vista do Executivo também. Ele vai tentar atualizar e adequar a lei. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. No final da sessão, a gente permanece aqui, podemos esclarecer mais. Tá. Daí, depois, então, da sessão, a gente permanece. Obrigada, seu Anísio. Agora, então, seria o momento do intervalo regimental de 15 minutos, mas como é de praxe, passamos direto para a ordem do dia. Peço, então, ao vereador secretário Evandro Bulegon que faça a leitura do parecer jurídico do projeto de lei número 25, de 21 de julho de 2026, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 25 de 2026, que autoriza a contratação temporária de professor. Houve parecer do IGAM opinando pela possibilidade de aprovação do projeto de lei. A síntese do processo legislativo. A contratação temporária para atender excepcional interesse público possui previsão jurídica no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 283 e seguintes da Lei Complementar número 8 de 2022 do município de São João do Polese. A contratação pretendida é necessária para suprir vacância decorrente da exoneração da professora responsável pela turma, necessidade de regência de classe e risco de interrupção das atividades escolares. Ademais, existe confirmação do Poder Executivo sobre
aproveitamento da ordem classificatória do processo seletivo simplificado 03 de 2025. Ademais, o prazo já máximo do período de contratação é compatível com o entendimento do STF, da ADI 3649. Os requisitos de formação e validade do projeto de lei estão adequados, podendo ser votado pelo Poder Legislativo. Diante do exposto, opino positivamente ao conteúdo jurídico do projeto de lei. São João do Polesne, 10 de agosto de 2026. Giovanni Pozobon. Coloco o projeto em regime de discussão. Coloco o projeto em regime de votação. Vereador Betinho. Sim. Vereadora Salete. Sim. Vereador Assis. Sim. Vereador João. Sim. Vereador Evandro. Sim. Vereador Rubens. Sim. Vereador Edson. Sim. Vereador Rude. Sim. Aprovado por unanimidade o projeto. Então, agora prosseguimos para as explicações pessoal. Tem escrito o vereador Edson. Senhora presidente, volto a esta tribuna e dispenso as formalidades para convidar e também solicitar aos colegas vereadores que ampliem o convite para a sexta-feira, dia 14, nesta casa, às 18h30. O secretário desta casa, da mesa, já leu o ofício solicitando as dependências da casa para abordagem de temas importantes para os agricultores do nosso município. Sobre o plano Safra, a senhora Thalia Tualdo, do Agro Sicredi, vai falar sobre os recursos para o agro, e uma palestra técnica sobre manejo de adubação e análise de solo, com o engenheiro agrônomo João Brixner, é por aí, do departamento Alter. Então, assim, fica o convite a todos os agricultores e os que quiserem participar dessa ação da Secretaria da Agricultura, aí, liderada pelo secretário Fagan. Então, agricultor, aproveite esta oportunidade. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador João. Cumprimentando a presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, secretários, a todos que nos assistem no plenário, os funcionários dessa casa, a todos que nos assistem via Facebook. Num primeiro momento, eu gostaria de me ater, quando a gente é citado, a gente deve dar esclarecimentos à população. O motivo ao qual a Ana Valéria não estive na reunião, mas estou muito bem ciente do que se trata dessa reunião do IPTU. Com certeza as pessoas vêm me cobram e com certeza, quando for a hora certa, eu estarei no local certo. Eu quero também dizer que como fica ruim para uma pessoa quando vai num evento e você não é citado. Agora sim fui citado por não ir numa reunião. Você imagina num encontro onde você não é citado, onde pessoas que não estavam foram citadas. Isso, para mim, é uma coisa que fica meio de encontro, porque eu acredito que a gente está aqui para representar e a gente deve saber do que se trata das coisas. Eu quero também falar a respeito do meu pedido de informações, aos quais tive uma resposta do Executivo Municipal. O pedido de informação meu foi a respeito dos terrenos doados ao município de São João do Polesne. Temos leis, né, Ana Valéria? Temos leis. Leis devem ser cumpridas. Prazo estipulado aqui já passou há muito tempo. Esses terrenos que não foram realizadas as obras, com certeza devem ser retornados ao município de São João do Polesne. Eu acredito que não tem mais o que a gente falar desses terrenos, se até agora não fizeram nada. Isso já faz muito tempo que as empresas tiveram tempo para poder fazer as obras
nesses terrenos doados ao município. Mas se eu gosto de criticar, eu gosto de parabenizar também. Tem 2 secretários aqui, os 2 secretários, o Fagan e o Fernando. Quero parabenizar os 2 pelo belíssimo trabalho que estão fazendo no município, tanto na agricultura como de obras. A gente tem que reconhecer o trabalho quando está sendo muito bem feito. Gostaria de aproveitar também a oportunidade, onde hoje, antes da sessão, veio o Francis Vissoto aqui, pedindo encarecidamente que eu falasse a respeito do esgoto do terreno deles, que é atrás aqui da Câmara de Vereadores. E também temos 2 luminárias queimadas na localidade de Ribeirão. Por isso que eu quero dizer às pessoas, a gente deve aqui mostrar o que a gente deve fazer. Nunca e jamais vou fugir do meu compromisso com os munícipes de São João do Polesne. Estou aqui porque quero representar bem a todos. Nunca e jamais vou olhar partido, porque isso sim, isso é politicagem. E a politicagem é a coisa mais suja que existe no nosso Brasil. Por isso que nosso Brasil não vai para frente. Seria isso. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Nesse momento também eu passo a presidência ao vice-presidente Rubens. Assumo a presidência e convoco a vereadora Joyce para fazer uso da palavra. Boa noite a todos que estão presentes aqui no plenário, meus colegas e nossos servidores. E boa noite especial também para quem nos acompanha de casa via Facebook. Eu gostaria de aproveitar a presença do secretário de Obras, que é o nosso querido e saudoso... Olha ali, ó. E saudoso não, e simpático, desculpa, que sempre está aberto a ouvir as nossas demandas. Ali na Avenida São João, bem na esquina do início da avenida em direção, né, de quem se encaminha da rua Silvio Ferron em direção ao início, tem um bueiro bem no início que reparte, né, a avenida. E os moradores dali vêm nos falando que tem muito mau cheiro ali, que provavelmente teria que dar uma revisada ali e ver o que possui lá para estar causando esse problema. E também ele não está executando a função, né, que é de captar toda a água da chuva ali. Então, gostaria que, se tivesse como mandar uma equipe lá, ficaria muito bom. E outra coisa também é a ponte da linha Bonfim, que os moradores de lá relataram e estão muito preocupados com a situação dela. Aí, se vocês também tivessem como deslocar uma equipe lá, porque a previsão de chuva é grande, né? E acredito que agora essa outra demanda cabe à Secretaria da Agricultura, que o pessoal que frequenta ali a academia ao ar livre, nossa, aqui da sede municipal, eles vêm nos relatando que possui muitos galhos ali perigosos. Então, eu acredito que é a Secretaria de Agricultura que teria que dar uma revisada ali. E também em função dessas ventanias que vem dando, aquelas árvores muito altas e antigas, eu agradeceria muito. Eu acho que por hoje era só, então eu agradeço a presença de todos e desejo uma boa noite. Devolvo a presidência à vereadora Joyce. Eu assumo a presidência e, nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão ordinária. Agradeço novamente a presença de todos. Convido a todos para a sessão ordinária do dia 24 de agosto, às 19 horas. Uma boa noite.